Olá, ser humano nosférico, aqui é a Naná. Hoje a gente vai começar a ler um novo livro. Ele se chama A Bruxa Solitária e ele é bem bonito. E o conteúdo dele é dividido por a primeira e a segunda parte e são cartas que a autora escreveu para alguns amigos. E a gente vai ler hoje a introdução e uma ou duas dessas cartas e depois todo o conteúdo vai estar disponível numa playlist onde você pode ouvir com calma, que eu prefiro assim, porque ler o livro todo e depois colocar lá onde é tal capítulo. Playlists pra mim funciona melhor. Então ele é assim, todo lindo. Aqui tem o símbolo da Dark Side. Ai, que lindo! Lindo, né? Da Rai Bat. A Bruxa Solitária. Uma existência mágica entre dois mundos. Então vamos começar? Introdução. As cartas a seguir não foram originalmente pensadas para estarem em um livro. Foram escritas como lições para dois bruxos aprendizes. Para pessoas feitas de carne e osso, Tessa e Glenn. Então, eu percebi que elas poderiam se tornar um livro de interesse para muitas pessoas que buscassem o caminho da magia natural, mas que por algum motivo não estivessem preparadas para se unirem a um coven. Tessa e Glenn foram ensinados em uma tradição antiga, a da bruxa solitária. Ela se assemelha à arte das mulheres e dos homens sábios, mulheres e homens sábios de tempos antigos. Pessoas que conheciam e cultuavam a deusa e seu parceiro, o deus cornífero, que praticavam feitiços de cura e ensinavam os mistérios. Apesar de esse ser por vezes um caminho solitário, ele nos leva a lugares de grande beleza. Partes dele podem ser trilhadas na companhia de outras pessoas, mas sempre fazemos os rituais sozinhas ou com apenas um parceiro mágico. Isso é ótimo para algumas de nós, já que existe um certo tipo de bruxa que se sente à vontade com a solidão. Mas não quer dizer que ela ou ele não deva ter amigos. No entanto, o temperamento de algumas pessoas as impele a trabalhar com magia por conta própria e a preencher um arquétipo diferente daquele de um membro do coven. Dedico este livro a elas e ao meu marido e parceiro mágico, Cole Campion. A primeira parte New Green, Avonford, 8 de janeiro de 1987. Queridos Tessa e Glenn, responderei a sua pergunta sobre o que é bruxaria, na forma de uma carta, e começarei pelas coisas mais surpreendentes que me vêm em mente. Para a maioria das pessoas, o fato mais surpreendente sobre as bruxas, depois de perceberem que não somos adoradores do demônio, nem instrumentos do poder do mal, bem ao estilo filme de terror, é que cultuamos a divindade feminina, a deusa. Além disso, nós também cultuamos um deus. Isso não é surpresa para ninguém. No entanto, a reverência pela mãe de todas as formas de vida é inesperada em nossa cultura e tem consequências espirituais, emocionais e sociais. Historicamente, as bruxas foram perseguidas por sua crença em uma deusa. Isso era politicamente inaceitável em uma cultura patriarcal. Venerar uma deusa significaria, por exemplo, que a terra, a mãe terra,
voltaria a ser considerada sagrada, e ela não poderia mais ser poluída ou explorada por qualquer motivo, e os homens, sem escrúpulos, perderiam muito de seu poder e lucro. Do ponto de vista deles, era melhor adorar um Deus que fosse feito só de mente e espírito e estivesse lá em cima, no céu, longe da terra pecaminosa e repugnante. Na visão espiritual do nosso mundo moderno, o feminino há muito é considerado menos sagrado que o masculino. Em todas as religiões patriarcais do mundo, a mulher é vista como aquela que apresenta pecado, uma armadilha para sexo, está mais próxima das coisas animalescas e da terra pela menstruação e pelo parto. Como poderia existir um Deus feminino? Perguntaria a maioria das pessoas. As bruxas responderiam que a gravidez é o ato criativo original, que os povos antigos cultuavam tanto deuses quanto deusas, principalmente estas. Desde o início dos tempos, a mitologia desses povos demonstra isso, assim como as numerosas imagens e estátuas de deusas encontradas em sítios arqueológicos por todo o mundo. Hoje, como forma de protesto frente à repressão cruel que o culto à deusa sofreu, algumas bruxas chegam a dizer que só ela deveria ser cultuada, uma reação compreensível, mas triste de se ver. Porém, o Pai, de todas as formas, o Deus, deve ser reconhecido também. Ele existe e suprimi-lo seria tão destrutivo quanto suprimir todo o conhecimento da deusa mãe. O verdadeiro objetivo da bruxaria é reconciliar os opostos. A amargura, o ódio e o ressentimento entre os sexos são tão antigos quanto a história, mas a bruxaria é a única religião que tem a cura dessas feridas como um objetivo declarado. Infelizmente, existem pessoas de ambos os sexos que não desejam uma reconciliação, ou quem sabe não acreditem que ela seja possível. A elas e por elas, nada posso dizer, mas posso me dirigir a vocês dois, e talvez a outras pessoas. O que eu quero dizer é que a bruxaria é, ao menos em potencial, uma religião de cura. Onde que ela se credenciou? Qual que é a sua história? A bruxaria é paganismo. Sendo mais específica, ela é um tipo de paganismo cujas raízes estão no nosso passado neolítico. A bruxaria evoluiu e resistiu a milhares de anos de perseguição. Nos dias de hoje, ela é um sistema de crenças e práticas mágicas dedicado a restaurar o equilíbrio perdido entre a humanidade e os aspectos sutis da vida, que vão além da racionalidade, os mistérios. Acreditamos que assim podemos restaurar também a harmonia perdida entre a humanidade e a Mãe Terra. Apesar de ter renascido e se renovado, a bruxaria era uma expressão da antiga religião. Talvez agora vocês entendam porque ela foi rotulada de prática do mal. Esse tipo de calúnia acontece de forma habitual quando uma religião nova desbanca o que havia antes. Aqui tem um asterístico falando: a prática da bruxaria engloba uma ampla gama de abordagens que tem como objetivo central promover o autocuidado. No entanto, é fundamental ressaltar a importância de buscar entendimento médico profissional sempre que necessário, no sentido de cura física. As bruxas, portanto, não são necessariamente más. Um segundo fato surpreendente: as bruxas nem sempre são mulheres idosas, embora possam ser. De toda forma, elas não são mais propensas a ter verrugas que a maioria da população, apesar de serem melhores em livrar-se delas com um feitiço.
Elas não têm cara de bruxa. Não usam chapéus pretos pontudos sempre. Podem ter qualquer idade e ser de ambos os sexos. Os homens são chamados de bruxos também, e não magos, como algumas pessoas pensam. Algumas bruxas trabalham com covens, outras sozinhas ou com um parceiro mágico, como eu. Mas você não tem como saber qual de suas vizinhas pode ser uma bruxa. Pode ser qualquer uma. Sim, elas praticam magia. Não para amaldiçoar ou debilitar, mas para ajudar e promover a cura. Funciona? A magia dá algum resultado? E o terceiro fato surpreendente é sim. Mas é preciso aprender a usá-la como qualquer outra habilidade. E por falar nisso, sim, as bruxas às vezes se despem em seus rituais, mesmo as bruxas solitárias o fazem, já que acreditamos que todo o nosso corpo é sagrado. E assim, aproveitamos a liberdade e a beleza de nos vestir de céu. Além do mais, a tradição nos diz que a magia pode ser mais efetiva se praticada dessa maneira, já que as roupas podem dificultar o fluxo de energia celeste da bruxa. É claro que fazemos isso em clima quente ou perto de uma bela fogueira. Afinal, calafrios podem ser tudo menos eficientes do ponto de vista mágico. Eu já escuto vocês perguntarem em seguida, agora que já sabem da nudez. Mas e o tinhoso, de chifres e rabinho? E o chifrudo? Vai dizer que vocês não idolatram o diabo? Dizem que onde a fumaça flui, chifrudo? Sim. O diabo, príncipe do mal? Não. Para as bruxas, o deus cornífero é o parceiro da deusa tríplice. Ele é dinâmico, a força vital, o masculino de toda a natureza. E nós o cultuamos porque cultuamos a vida. Ele tem chifres e um rabo para denotar seu conhecimento animal e instintivo, sua sabedoria da natureza. Esse Deus é metade animal e metade homem, um misto da força vital e das habilidades ancestrais. O Deus cornífero, assim como a deusa, é um ser sexual, terreno, passional e sábio, mas cruel e mau ele não é. E a partir dos dois, da deusa mãe e de seu parceiro, o mundo foi criado. Eles o fizeram com amor e desejo. Portanto, a sexualidade deles é uma força vital sagrada. Do mesmo modo, para as bruxas, a nossa sexualidade é sagrada e constituiu uma experiência espiritual verdadeira. Talvez a mais espiritual de todas. Pode ser que esse seja o fato mais surpreendente sobre a bruxaria. Não deveria ser, mas temos que admitir que, em nosso mundo, tal como ele é, a maioria das pessoas acham difícil equacionar sexo e espiritualidade. Isso vai contra tudo que as religiões patriarcais ensinaram sobre sexo, que ele é vergonhoso, que é nojento e, quando muito, uma necessidade para a continuação da espécie. E vocês aí? Interessados? Se for o caso, façam mais perguntas. Darei o melhor de mim para respondê-las, porque quero colocar tudo em pratos limpos. Nós, bruxas, estamos cansadas de sermos vistas como criaturas que usam chapéus pontudos, que fazem sopa de asa de morcego, que perambulam pelo cemitério de madrugada à procura de unhas de defuntos. Eu não faço isso. Nós não fazemos. Então, se a existência do Deus cornífero não desanimou vocês, escrevam para mim ou me telefone. Façam mais perguntas. Continuarei respondendo por carta, pois elas me dão a oportunidade de pensar sobre o que eu quero dizer e me expressar de maneira mais clara. E assim espero
Vou escrever a mesma carta para ambos e enviar uma cópia para o endereço de cada um de vocês, bem como guardar uma cópia comigo. E é bom ter a chance de dizer a verdade e ser ouvida com empatia. Muitas bênçãos a vocês. Enquanto eu lia, eu pensei que a maneira mais legal de ler esse livro é lendo cada carta por capítulo. Então a gente absorveu aqui o conteúdo da primeira carta. E se você não tivesse assustado com essas informações iniciais, eu te convido para quebrar os preconceitos e vem comigo descobrir mais sobre a sua própria força e seu poder em Lakesh.